Otto Alencar, que o 8 de janeiro foi um dos episódios mais tristes que vivi durante a minha vida. Eu estava na minha casa, voltando do culto dominical, com a minha família, tinha acabado de almoçar, estava indo descansar, quando fui chamado pela minha filha, que me dizia: papai, estão quebrando o seu trabalho. Porque a minha filha ainda tinha na ideia, na época ela tinha 8 anos, que eu trabalhava aqui neste Senado, onde eu tive a honra de trabalhar por 4 anos. E simplesmente acudi, corri e fui ver o que estava se passando, onde eu vi pessoas invadindo este Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Imediatamente convoquei meus advogados, os advogados que trabalham comigo, para ir à Advocacia Geral da União, adotar as medidas necessárias. Porque o meu papel na condição de advogado-geral da União, assim como preconiza a Constituição e a Lei Orgânica da Advocacia Geral da União, é a defesa do patrimônio da União, é a defesa do patrimônio público. Eu quero deixar muito claro o que eu fiz e o que eu não fiz. O que eu fiz? A defesa do patrimônio da União. E por que eu fiz? Porque é meu dever constitucional. Se eu não tivesse feito o pedido que fiz, eu teria, presidente Otto, prevaricado. E prevaricador nunca fui. E não serei. Eu não me alegro. Nenhuma situação na vida de violência. Aliás, a violência nunca é uma opção para a democracia. Nunca. Nunca, nunca. O dissenso, a crítica dura, a liberdade de expressão são as opções, mas não a violência. A violência não é uma opção para a democracia. Fui à Advocacia Geral da União adotar as providências jurídicas que me competiam. E o que pedi? A prisão em flagrante e não preventiva das pessoas que estavam onde? Aqui, neste prédio, no Palácio do Planalto, no Supremo Tribunal Federal, fazendo o quê? Quebrando tudo. Eu quero até fazer aqui uma saudação especial aos policiais legislativos desta casa que nos acompanham, porque foram corajosos. Então não foi preventiva. Aqui. Não foi preventiva. Não foi preventiva. Pedi a prisão em flagrante, que era o que eu poderia fazer, até porque não tenho competência em matéria penal. Qualquer cidadão pode pedir a prisão preventiva, a prisão em flagrante, quando em flagrante delito. E foi o que fiz. Por que fiz? Porque naquele momento, naquela circunstância, existiam diversas pessoas divulgando nas redes sociais um chamado retomada do poder. Como assim retomada do poder? Quando há 8 dias nós tínhamos acabado de empossar um presidente democraticamente eleito. Isso não é democracia. Esta casa foi invadida. Eu estou aqui com um relatório encaminhado a mim pelo presidente do Senado Federal. Eu faço até chegar ao conhecimento do senador presidente Otto Alencar. Este relatório foi encaminhado a mim pelo Senado Federal. 3,5 milhões de prejuízos estimados. E só não foi mais porque os policiais legislativos arriscaram a sua vida com bravura para defender esta casa. O que fiz, e eu posso dizer a vocês que não me alegro. Nunca vou me alegrar em adotar medidas constritivas de liberdade de alguém. O fiz por obrigação, por dever de ofício. Agora também quero dizer o que não fiz. Não sou órgão de persecução criminal. A Advocacia Geral da União não é órgão de persecução criminal. Não pedimos prisão preventiva. Houve uma atecnicidade naquela fala. Peço perdão. Não apresentei denúncia. Não pedi condenação. Não julguei. Não defini pena. E não designei pessoas à prisão. O que eu fiz foi no estrito cumprimento do dever legal para preservar o patrimônio público federal dentro do mandato constitucional que esta Constituição, que devo jurar, me conferiu, e nada mais. E quero dizer que tivemos, naquele momento,
quer adotar medidas excepcionais, porque, obviamente, o momento era excepcional. Desde a República nunca se viu o que nós testemunhamos aqui no dia 8 de janeiro. Eu não quero adentrar, até porque não posso fazer pré-julgamento, nas questões individuais. As questões individuais serão tratadas e devem ser tratadas de forma individual, conforme preconiza a Constituição. O que eu quero dizer é que no 8 de janeiro eu atuei no estrito cumprimento do meu dever constitucional, na defesa estrita do patrimônio público federal. Terceira e última questão. O ativismo judicial, senador Everton Alencar, ele tem ganhado, senador Everton Rocha, perdão, ele tem ganhado corpo no mundo inteiro. Não é diferente no Brasil. Senador, querido relator, Vossa Excelência me coloca um dos temas mais debatidos pelos constitucionalistas da atualidade. O ativismo judicial sempre representa, para qualquer juiz constitucional, quero entender, um momento de extrema preocupação. Por quê? Porque, ao falar em ativismo judicial, a própria expressão já carrega um elemento extremamente perigoso. E qual é este elemento? A violação ao princípio da separação de poderes. Essa é uma questão importante, porque a separação de poderes é o princípio que nos permite viver de forma civilizada, cada poder exercendo o seu papel. O poder soberano, exercido soberanamente pelo povo, é exercido por Vossas Excelências, pelos deputados federais, pelo poder executivo, na figura do presidente da República, com auxílio de seus ministros de Estado, e não pelo Poder Judiciário. O que é que eu entendo de Supremo Tribunal Federal, de Corte Constitucional? Eu entendo, começo a começar pelo que ele é. E ele é simplesmente uma coisa, o guardião dessa Constituição. E o que ele não é? Ele não é casa legislativa, ele não é casa executiva, ele não é órgão de controle moral da República. O Poder Legislativo guarda os fundamentos desta Constituição Federal. Esta é a principal função. Agora, eu preciso dizer que na dinâmica do equilíbrio entre os poderes, os desafios políticos que se apresentam e são colocados à apreciação do Poder Judiciário têm se avolumado. É uma realidade. A política, ela tem sido levada a uma espécie de terceiro turno e tensionado na perspectiva de transformar o Supremo Tribunal Federal numa espécie de terceira casa legislativa. Não tenho concordância com essa visão. Na minha visão, entendo que o Supremo Tribunal Federal não deve ser o PROCON da política. Não é o espaço do Supremo Tribunal Federal. Agora, o Supremo Tribunal Federal não pode ser omisso, posto que a própria Constituição estabelece hipóteses muito restritas de atuação do Supremo Tribunal Federal na proteção e defesa da dignidade da pessoa humana, na vedação à discriminação, na defesa da igualdade, na proteção de minorias, na proteção de vulneráveis. Essas questões, elas são as questões centrais que devem guiar um juiz constitucional. E, por fim, dentro desta perspectiva de atuação jurisdicional, o respeito às regras do jogo democrático. E nada mais fora disso. Portanto, ao juiz constitucional, antes de qualquer coisa, há de se ter prudência, há de se ter autocontenção. E finalizo dizendo que, nesse ponto, sou adepto à doutrina do professor Pedro Lenza e Larry Kramer, do que se chama de teoria dos diálogos institucionais. Toda vez que nós chegamos a uma situação de conflito entre poderes, a melhor forma de se resolver é a partir do diálogo. Muito obrigado. Agradeço ao